Deus, enganando os fiéis, e ele com 2 mandados de prisão, estupro de vulnerável e feminicídio, tentativa de feminicídio. Marcos está agora em Candeias, onde ele estava pregando a palavra de Deus e onde ele foi preso ontem. É isso, Marquinhos? Bom dia! Me dá a ficha completa desse cabrunco aí. Bom dia, Juca. Pois é, eu tô no Malembá, na parte mais alta de Candeias, acompanhando esse caso que parou as últimas horas, não só Candeias, na região metropolitana de Salvador, mas a Bahia. Porque Tiago se intitulava obreiro de uma igreja aqui no bairro do Malembá. Ele estava saindo de casa quando a polícia estava monitorando o Tiago. Quando a polícia fez a abordagem, ele disse para o policial: calma, policial, eu sou obreiro da igreja. O policial: eu sei que você pode ser obreiro da igreja, mas eu quero saber porque tem um mandado de prisão em aberto para você. O crime que ele está respondendo, o Tiago, é contra um estupro. Em 2019, em Fazenda Coutos. De lá para cá ele estava sendo monitorado e ele estava com mandado de prisão em aberto. A polícia estava monitorando a FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, juntamente com o Batalhão de Policiamento de Proteção contra a Mulher. E a polícia já estava nesta segunda-feira, início de semana, monitorando os endereços que ele utilizava. A nossa equipe está aqui no Malembá, em frente a uma residência que ele convivia nos últimos dias. A informação que chega de colaboradores que ele brigava bastante com sua companheira, que ele é casado, e nas últimas horas a polícia descobriu o endereço de Tiago. A gente está aqui na frente da igreja que ele congregava nos últimos meses, e ele dizia para outras pessoas que ele era obreiro. De acordo com informações de pessoas ligadas à igreja, ele não é obreiro. Estamos esperando o posicionamento da igreja, da Ordem dos Pastores de Candeias, porque esse crime precisa ser elucidado, precisa ser colocado para a população, porque você traz suas filhas, você traz sua companheira e muitas das vezes a gente tem aquela versão e aquela pregação. Ah, ele fez o errado, ele precisa cumprir, mas ele agora se converteu. Ele se converteu, mas ele precisa pagar o que ele fez. Enquanto isso, a nossa equipe está acompanhando aqui em frente à igreja, onde mulheres estão orando, realizando um culto. Já entrei em contato com o pastor presidente da Ordem dos Pastores aqui de Candeias para conversar com a nossa equipe, porque esse homem ele está sendo condenado por um estupro e também por uma tentativa de feminicídio. E ele disse para o policial ontem, no cumprimento do mandado, que ele é obreiro desta igreja. A informação que chega que ele realmente não é obreiro, mas ele disse para a polícia militar, quando estava cumprindo o mandado de prisão, que ele é obreiro desta igreja, viu, Juca? Marcos, urgente, Oi, rapaz. Juca. Papel e caneta aí, papel e caneta na mão, rápido. Papel e caneta. No bloco de notas. Juca, esse vagabundo estuprou minha esposa quando ela era menor de idade. Aconteceu em Fazenda Coutos, ela tinha 14 anos. Eu tô aqui com o atual companheiro dessa mulher. Deixa eu ver se ele fala comigo aqui, claro. Sem aparecer, sem mostrar o rosto, sem se identificar. Foi em Fazenda Coutos. Tô te ligando aí, irmão, atenda aí. Chegou essa informação agora pra gente. Meu pai do céu, olha a mensagem aqui, ó. Deixa eu botar na tela aqui, ó. Tem mais vítimas dele. Aqui o Serviço de Investigação do Juca operando. É o CIG, já começa o programa aqui daquele jeitão. Esse vagabundo também estuprou minha esposa quando ela era menor. Fazenda Coutos. Minha esposa tinha 14 anos. Aí, ó. Aí. Tá vendo você? Tem mais aqui. Deixa eu colocar um outro print aqui. Juca, esse cara é descarado. Ele se escondia na palavra de Deus, olha, e ficava procurando gaiatice com mulher casada. Mais uma mensagem, ó. Aqui eu falo tudo, viu, irmão?
Ficava procurando gaiatice com mulher casada. Talarico descarado. Cadê? Tem mais mensagem aqui. Tem mais coisa chegando. Me dá o nome dele todo aí, Marquinhos. Juca, ele também abusou de mim. Tenho 2 filhos com ele. Ele acabou com minha vida. A mulher quer falar aqui, ó. Tá me ouvindo, minha amiga? Cadê? Quer falar? Mande pra mim Mande o zap urgente aqui. Juca, ele também abusou de mim. Tenho 2 filhos com ele. Me dá o nome dele todo aí, Marquinhos. Eu sei que é Diógenes. Diógenes. O careca aí. Diógenes, o careca, não é isso? Me dá o nome dele todo aí, Marquinhos. Ô Juca, olha só, provavelmente ele utilizava outros nomes por onde ele passava. A informação que chega é que o nome dele é Tiago Souza de Carvalho. Ele se passava por um líder espiritual, dizendo ele que era pastor, mas a informação que está chegando aqui, de colaboradores de Candeias, que ele procurava confusão, que ele dizia que ele era demônio. Ele bateu em um carro de um homem e ele dizia, não venha pra cima de mim não que eu sou demônio. E olha só, e a comunidade pensando que ele era um cidadão de bem, pregador da palavra, enganou a própria igreja. Porque a informação que chega, que ele era agressivo, ele não poderia brigar com qualquer outra mulher na rua, que ele começava a xingar e colocar o dedo na cara. E a partir de agora, a nossa equipe está acompanhando. Atenção, Candeias, um crime como esse não pode passar pano. Um crime como esse, a igreja precisa pronunciar. Cadê as vítimas? Cadê as outras mulheres? Os pais e as mães de família que conhecem o Tiago? Ele estava sendo acompanhado pela Polícia Civil, monitorando ele, e também a Polícia Civil do Goiás. Então, ele passou por outros estados, estava fazendo outros tipos de crimes, e agora ele foi capturado, está na Polinter, à disposição da justiça, porque ele estava com mandado de prisão em aberto, se passando por um falso profeta, Juca. O nome dele não é Diógenes, o nome dele é Tiago. Tiago Souza Carvalho. Eu tô ligando pro rapaz aqui, ele quer falar. Diz que esse cara é um demônio, velho, que tem de gente aqui. Diz que ele atuava em Fazenda Cotos. Ô Juca, ele é estuprador das antigas aqui de Cotos. Eu tô aqui com o rapaz, tá me ouvindo aí, irmão? Tô ouvindo, mano. Ele estuprou a sua esposa, foi? No caso, quando ela era menor. Ela era menor de idade na época. Ah, esse caso de Fazenda Cotos foi com sua esposa. Na época ela tinha 14 anos. Baixa o volume da sua TV aí, irmão. Por favor, baixa o volume da TV. Na realidade, ela foi só mais uma, né? Só mais uma. Qual é a fama dele aí no subúrbio? Porque, tipo assim, eu não conheço ele. Sim. Eu conheço ele através da situação que aconteceu entre ele e minha esposa, entendeu? Sim. Tanto que eles dois têm até um filho que quem cria eu, é? Entendeu? De 5 anos, vai fazer 6 anos. E ela engravidou, foi? Engravidou, através dessa situação, ela acabou engravidando, sim. Meu Deus. E na época ela tinha 14 anos, hoje ela tem quantos Exatamente. anos, amigo? Hoje ela tem 21. 21. E deixa eu lhe perguntar uma coisa, a criança tem quantos anos? 6 ou 7? Vai fazer 6. Vai fazer 6. Uma outra pergunta, Exatamente. Ele não foi preso por isso? Não, porque na realidade ela não registrou queixa. E aí quando ela foi procurar a justiça, foi para ver negócio de pensão, para assumir a criança, que não sei o quê, mas depois ela também acabou desistindo e deixou para lá. Porém, esse deixar para lá que ele não parou, né? E continuou. E agora aí o que está acontecendo aí, ó. 2 mandados de prisão em aberto. Exatamente. Aí o que Deus acontece? Vai ter pessoas que ainda apoiam um satanás desse e vai querer falar que é menino bom. Entendeu? Mas só que quem sabe o que sentiu foi as meninas, que hoje é mulher, que passou pelo amor desse satanás, que sabe o que foi que aconteceu. E ele se escondia na palavra de Deus. Exatamente, não tenha dúvida. Ele é da onde? Fazenda Cotos, é?
Rapaz, ele não é daqui de Fazenda, ele não é de Fazenda Couto não, entendeu? Mas só que ele morava aqui, ele morava por aqui. O que é que acontece? Há pouco tempo ele estava até rodando a minha casa, lá quando eu morava lá em cima, lá próximo onde ele... Tava ali escoltando, foi? Não, eu não, que ele não me conhece. Ele passou umas 2 vezes próximo à minha esposa, que não sei o que, minha esposa me comunicou. Então eu já comecei a ficar ligado para ver se eu via ele, mas Deus é bom, é maravilhoso, que não permitiu nem eu ver ele, nem ele me ver, né? A polícia pegou primeiro. Graças a Deus. E que ele venha ter o que ele merece, né? E a criança pergunta quem é o pai, pergunta pelo pai? Não sabe, nem a gente nem vai deixar saber, porque o pai é eu. O pai é você. Parabéns, viu, meu irmão? O pai é eu. Deus lhe abençoe, viu? Eu crio, que ele não registrou, quem vai registrar é eu. Então, tô já agitando aí a respeito, porque precisa de advogado, né, pra botar meu nome na criança. Então, não faço questão desse satanás de fazer nada com meu filho. Parabéns, é isso aí. Parabéns pela atitude. Tá e preso. Pode ficar esperando aí, que o que não vai faltar é mensagem e ligação pra falar desse satanás aí. Valeu, meu irmão. Obrigado. Valeu. Valeu, pai. Deus abençoe sua família. Estamos aqui no 01 da Bahia. Obrigado, irmão. Valeu. Valeu, estamos juntos. Eu tô direto de Candeia com Marquinhos, direto de Candeias, na região metropolitana. Quem é esse rapaz aí, Marquinhos? É vítima, é? Ô, Juca, ele vai trazer casos de Candeias, que é supostos casos que também vão ser investigados pela Polícia Civil, pela DERCA, porque é o seguinte, nesse momento a igreja tem corrente de oração, porque esse demônio, ele se intitulava obreiro da igreja evangélica aqui de Candeias, ele foi preso, estava com mandado de prisão em aberto e a comunidade está revoltada, dizendo que vai largar o doce, dizendo as acusações que tem para Tiago. Meu querido, você está revoltado com uma situação como essa, porque o certo é o certo e o errado é o errado, correto? Correto. Eu sou membro também da Assembleia de Deus e esses escândalos, devido de Tiago, já vem de lá, ele veio corrido para cá e aqui também, ele, pelo celular, que ele era líder do grupo dos jovens lá no Conjunto Santa Cruz, na Nova Canaã, e ele, pelo celular, ele tentava aliciar algumas mulheres, algumas meninas, né? E tem muitos casos, Juca. Esse escândalo era para vir à tona já há muito tempo, mas as pessoas com covardia, muito evangélico, covarde, que não tem coragem de denunciar o pecado. Em Candeias tem muitos esses atos de pastores, prostitutos, pedófilos, e aqui tem que ter um órgão aqui para que venha buscar informações e venha denunciar e levar o caso para a justiça desses indivíduos que se titulariza evangélicos, pastores, sujando a nossa classe, sujando o nome de Cristo. E Tiago é periculoso, vagabundo, prostituto. E eu congregava aqui nessa denominação, eu estava trabalhando em Sergipe com o capitão Samuel do Batalhão da Restauração, estava lá e meu pastor me liga: Eduardo, você não precisa vir mais aqui para a igreja não, congregar aqui mais não, que tem um casal que só vai congregar aqui se você sair. Sabe por que ele falou isso? Porque esse Tiago falou para ele, só vinha congregar aqui se eu saísse do ministério. Sabe por quê, Juca? Para esses prostitutos, esses aí, eu sou uma ameaça, porque eu sou essa pessoa que eu não deixo essas mentiras deles que estão para dentro da igreja, que ele se apresenta como o herói, o mocinho, e quando eu descubro, eu mostro que ele é vilão, como eu mostrei tanto para Antoniel, eu vou dar nome, que eu não trabalho sem nome, para Antoniel, que era o pastor da época. Falei que esse cara era pombo sujo, atrapalhado e era demônio no altar. Ninguém acreditou e veio escândalo na porta da igreja. Deixa eu falar com vocês uma coisa tirou aqui. A camisa, brigou com outro obreiro que na época era o suplente da igreja, tirou camisa. Ô, Juca, pode falar, quer falar com ele, Juca? Bota a comunicação nele, Marquinhos. Muita mensagem chegando sobre esse Tiago, Juca. Muita. Tô ouvindo, Juca, bom dia. Tiago trabalhava fazendo transporte escolar aqui em Candeias. Que perigo. Imagine. Tem mais mensagem chegando aqui, ó. Juca, Tiago era de Paripe, a família dele é de lá. Paripe. Juca, esse cara, Tiago, gosta de discutir com mulher. A atual esposa dele sofria na mão dele, esculhambava ela dia e noite.
A mãe da esposa chegou a intervir várias vezes. Tá vendo? Diz que ele gostava de discutir com a mulher. Juca, ele era novo aqui. Pediu para conseguir uma casa para ele. Queria realizar uma obra na cidade. Me procurou. Mas eu já tinha notado algo errado. Ele era muito calado. Tá vendo? Muita mensagem chegando aqui no Alô Juca Reserva. Juca, ele é tarado aqui. Ficava se masturbando na frente das obreiras. Ele deu sorte que o tráfico não pegou ele, ó. Pessoal mandando aqui. Pessoal mandando. Agora a pergunta é a seguinte: quem deu cobertura, guarida a ele aí em Candeias? Quem foi que deu espaço na igreja? Ô Juca, não deu espaço não, a questão é que ele se apresentou, como eu falei, né, como um bom moço, né? Que essas pessoas, assim, quando vem se esconder, ele não vai mostrar que ele é eufórico, que ele é criminoso, ele vai vir como bom mocinho, vai começar a conquistar, que ele sabe conquistar as pessoas bem. O criminoso, um vagabundo desse, um prostituto, um estrupador desse aí, ele vai chegar na cidade sempre como um bom moço, ele sabe ter um bom dialeto, ele sabe conversar bem, conquistou os pastores, conquistou muitas pessoas, então eles usam desse artifício, né, de ser o bom mocinho para conquistar a população, e foi isso que aconteceu, mas ninguém deu guarita não, ele usou o artifício que ele tinha. É o falso profeta? Falso profeta. E outra coisa... Você sabe o que a palavra de Deus, o livro mais antigo do mundo... Você é pastor, meu irmão? Você é pastor da igreja? Sou evangelista, Juca. Sou evangelista. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Bota aí, meu pastor. Minha igreja, bota aí. Capítulo 11, versículo 14. O senhor conhece a palavra. E isso não é de admirar, pois... Bastante emocionado, viu, Juca? O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Oh, meu pai, oh, glória. É por isso que a casa dele caiu, meus irmãos. Demorou, mas a casa dele caiu. Satanás, na igreja, se disfarça de anjo, enganando as irmãs, enganando os irmãos, as ovelhas. Tira essa ovelha podre daí, Marquinhos. Ovelha podre. Tem que Tira tirar, essa Juca. ovelha do rebanho. Jogar óleo ungido e sal grosso, viu, Juca? Porque é o seguinte, o que chama a atenção, como o próprio guerreiro tá aqui, você tava falando o versículo bíblico e ele tava chorando, porque assim, ó, as pessoas lutam, perseveram na fé, mas pessoas como essa, que a gente está falando do Tiago, um abusador, um homem que está sendo acusado de um estupro, ele já foi condenado. E também tem um caso paralelo, que é de uma tentativa de feminicídio, entrava nas igrejas, querendo ajudar a limpar a igreja, pregar, reuniões, e aí chega à tona. Ele é condenado e estava foragido, e estava se passando como um falso profeta, como se fosse um pregador. E aí você vê que na mesa da igreja evangélica aqui no Malembá tinha um Judas. E esse Judas foi Tiago, viu, Juca? Ô, Juca. Deixa ele falar, fala, irmão. Eu alertava muito. Ô, Juca, eu alertava muito os pastores a respeito desse cidadão. E quando o meu pastor ligou para mim, eu estava aí em Sergipe, lá na Cidade de Glória, que eu estava lá trabalhando com o Capitão Samuel no Batalhão da Restauração, ele ligou para mim, então, você vai vir para a igreja não, que tem um casal que só vai vir congregar se você sair, porque para esses prostitutos da igreja eu sou uma ameaça, que eles sabem que eu bato a boca, falo com meus líderes, e o líder atual de Tiago não tem culpa, porque o homem de Deus é meu amigo, o casal é meu amigo, mas porém deixou ser levado por um vagabundo desse para estar até turbando a ordem de Cristo, entendeu? E eu fico chateado, Juca, que desde que eu cheguei em Candeias, é o que eu mais vejo, muitos pastores prostitutos e estrupadores, aliciadores de menor, ainda é titularizado como homem de Deus e profeta. Isso para mim, isso em mim dói a minha alma. Eu choro, às vezes, estou na minha cama sentado, eu começo a chorar como
Pessoas desse tipo se denominam pastores, pregadores, profetas, e é uma vergonha dentro da sua casa, é uma vergonha no ministério que congrega, e as pessoas ainda abraçam pessoas desse tipo, como tem ainda pastores de verdade, líderes de verdade. As igrejas que têm pastores que são pastores de verdade, levantados por Deus, estão vazias, as igrejas dos prostitutos estão cheias, Juca. Isso dói a minha alma. Pastor, surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria esfriará. Mateus 24:11, Mateus 24:12. Está na Bíblia. Isso está na Bíblia, meus irmãos. E ontem, Juca? O detalhe é o seguinte, ontem, pastor. Juca, no... Ô, irmão, esse rapaz aí, ele enganou muita gente. Muita gente. Muitos irmãos foram enganados por esse cara aí. Tô errado aqui, meu irmão? Tô errado aqui? Não. Ô, Juca, eu vim agora, tava conversando até com o pastor atual de Tiago, que é meu amigo, congreguei com ele. Eu não perdi a amizade dele por causa desse fato que Tiago só congregava se eu saísse. Mesmo assim, continuei sendo amigo. Fiquei chateado com ele, mas depois a gente tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, a gente volta em si, né? O Espírito Santo retorna pra gente. Voltei novamente com amizade com ele, eu fui lá agora ver ele. O pastor tá lá batido, a sua família tá batida, porque ele acreditou em Tiago, porque o nosso papel de evangélico é acreditar nas pessoas. Como também, pouco tempo, aí há um ano atrás, eu trouxe um drogado, vou dizer assim, um cara que mostrava para mim que estava bem, trouxe de lá de Sergipe para não morrer em Sergipe, trouxe para aqui, para Candeias, e aqui ele voltou à prática do uso de drogas, me maltratou muito, maltratou a minha família, maltratou meus familiares, e a gente teve que conversar muito com ele, mas aconteceu alguma coisa que ele foi embora para Sergipe. Mas o nosso papel de evangélico é de acreditar agora essas pessoas que têm que tomar responsabilidade e acreditar nele também. E Tiago vai ter o que ele merece, porque a Bíblia diz que não há nada que fique oculto ou escondido que não venha a ser revelado. Ô Juca, e a gente também tem que deixar bem claro que a igreja não tem nada a ver com isso. A igreja está aqui, os bancos, o púlpito, a palavra de Deus, mas infelizmente casos como esse chamam a atenção, porque um trabalho que é feito por evangélicos, por cristãos, que vai na boca de fumo, que vai no presídio trazer a palavra para homens que infelizmente estão na margem da criminalidade, e homens como esse, como ele que está aqui botando a cara a tapa para falar, ele não está querendo colocar o sol na peneira não, ele está falando a verdade como um homem de Deus, e vários casos que estão chegando aqui no Alô Juca nessa terça-feira, viu Juca? Pode falar. Marquinhos, oi, surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. É o que nós estamos vivendo aí. Falso profeta querendo pregar a palavra de Deus, enganando muita gente. É o que nós estamos vendo aí nos dias atuais. Não é isso? Exatamente. Em tudo que é lugar, meu amigo. Independente se é na igreja ou fora da igreja. Muito descarado aí, enganando o povo. E olha, o detalhe é o seguinte, a informação que eu tenho aqui, que tem mais vítimas desse cara, mais vítimas dele. Parabéns aí à polícia. Coronel Ricardo Passos, que é o comandante aí do batalhão. O batalhão que pegou esse cara ontem, vou falar aqui agora, foi o Batalhão de Polícia de Proteção à Mulher. Batalhão de Polícia de Proteção à Mulher, no comando aí, ao Coronel Ricardo Passos, tem o comando do batalhão. Parabéns aos militares que foram e pegaram esse cara aí, pô. Pegaram esse cara aí. Então, vocês estão de parabéns. Estuprador tem que ir pra cadeia. Se é nos Estados Unidos, hein? O que ia acontecer com ele? Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Daqui a pouco, direto da Mata Escura, Playboy caiu. O outro bandido, o tal do hemorroida, caiu também.